Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando família, projeto de Deus. Nossa lição é a família e o conflito de gerações. Nós estamos vendo valores que devem ser praticados na família, valores que nós temos que utilizá-los diariamente. Então, hoje nós vamos ver os verdadeiros valores da família e das gerações. Então, quais valores que devem ser inseridos na família e assim passar de geração para geração, para que possamos evitar os conflitos de gerações. Então, nós vamos olhar para virtudes, podemos dizer assim, na vida individual. A partir do momento que cada membro da família começar a praticar os valores, as virtudes, as qualidades e trabalhar isso na família, nós vamos ter valores verdadeiros na família e assim vamos conseguir passar de geração para geração. Então, nós vamos olhar o que é bíblico, nenhuma cultura pode derrubar ou separar. O que está em estudo são valores que norteiam a vida humana e edificadora da família e da sociedade. Esses valores que serão estudados é abrangente e tem por objetivo mostrar valores que, não importa a geração, são absolutos e permanentes, válidos em qualquer época, pode ser aceito ou não, depende do que você acredita. Então nós vamos ver valores bíblicos, princípios divinos que são aceitos em qualquer cultura. A cultura, ela não tem poder para derrubar ou separar esses princípios. Portanto, o que pode acontecer é você querer ou não querer aceitar. É uma escolha individual de cada pessoa. E nós temos que respeitar as escolhas. Não pode ser que nós não venhamos a concordar um com o outro, mas aceitar a escolha das pessoas é um dever ou uma obrigação de cada um. Então, nós temos que discutir ideias, mas aceitar a escolha de cada um conforme os valores que cada um tem passado na sua família de geração em geração. Então vamos lá. Os verdadeiros valores da família e das gerações. O principal mandamento. Então nós, como já falamos, nós vamos olhar princípios bíblicos, princípios divinos. E no princípio bíblico e no princípio divino, o principal mandamento é o amor. Ou seja, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos capítulo 12, do verso 28 a 31. Então Jesus está sendo interrogado em relação a qual é o principal mandamento. O amor é um dos valores que nós temos que ter na família, de uns para com os outros, assim como Deus nos amou, nós amamos a Deus e temos que amar ao próximo. Então, quando o mandamento de amar, o mandamento de amor é colocado em prática na família, isso vai com respeito também à sociedade, ou seja, vai impactar a sociedade. Então, a palavra de Deus na igreja ensina os mandamentos do Senhor para a família deve aplicar dentro do lar para que possa ser aplicado na sociedade também. Então, o principal mandamento, o primeiro valor que nós estamos vendo é o amor.
Em 1 João capítulo 4, verso 21 diz: ora, temos da parte dele, de Jesus Cristo, este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Ou seja, está colaborando, ou seja, está colocando em prática Marcos capítulo 12, verso 21 a 31. Ou seja, está confirmando a palavra de Jesus, que temos que amar a Deus e amar ao nosso irmão. O segundo valor é ser uma nova criatura. Ou seja, a partir do momento que nós temos um encontro real com Cristo, nós não podemos ser o mesmo homem, a mesma pessoa. Por quê? Porque Cristo, ele trabalha por meio do Espírito Santo em nosso coração. E a mensagem de Jesus Cristo é: quem quer seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Eu tenho que renunciar o meu ego. A partir do momento que eu renuncio o meu ego, eu começo a viver a palavra de Cristo. E assim eu sou uma nova criatura em Cristo. Em João capítulo 3, verso 3 ao verso 5 diz: a isto respondeu Jesus para Nicodemos: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando que nós temos que nascer de novo. Nascer de novo é crer em Cristo Jesus, que veio derramar sobre nós o Espírito Santo. Isso é nascer do Espírito Santo. E batizar para mostrar que nós pertencemos à igreja de Cristo. Então, nascer de novo, ser uma nova criatura. Paulo, ele fala à igreja aos Efésios, capítulo 4, verso 22, 24, dizendo, no sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, a sua vida passada, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então você está vendo, quando nós nascemos em Cristo Jesus, nascem novos valores. Os verdadeiros valores divinos, os verdadeiros mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus, pautados por Cristo no Novo Testamento. E desta forma, nós nascemos de novo e somos nova criatura. E João capítulo 1, ele vai além. A todos quanto creram em Cristo Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, não nasceram da vontade do homem, não nasceram da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que ser uma nova criatura, porque cremos em Cristo e vivemos para Cristo. Então é o segundo valor, ser uma nova pessoa. E isso deve ser ensinado dentro de casa. Deuteronômio capítulo 6, Provérbios 22, 6, fala, ensina a criança. O que é para ensinar? Os princípios bíblicos, os preceitos divinos, os mandamentos do Senhor, para que eles possam ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ter valores eternos. O que é ter valores eternos? Se nós já cremos em Cristo Jesus, os valores mundanos são passageiros. Então, nós temos que ajuntar tesouros do céu, ensinamentos de Cristo. Mas ele ensina algo interessante. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Então eu tenho que ter valores divinos, eu tenho que ter valores eternos, eu tenho que ter a certeza da minha vida eterna. Esse é o maior valor que nós temos, porque o que o mundo oferece é passageiro. Então o que adianta você ganhar o mundo inteiro e no final ir para o inferno? O que você daria em troca da sua alma? Então, a palavra de Deus só fala uma coisa para termos valores eternos. Ou seja, em João 6,47 diz, em verdade vos digo,
Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Cristo Jesus tem valores eternos. Por quê? A visão dele é espiritual, a visão dele é a glória eterna, a visão dele é o reino de Deus. O reino deste mundo vai acabar, mas o reino de Deus é eterno. Então nós temos que ter valores eternos, e esses valores eternos devem passar ensinados na família e passar de geração em geração, para que as gerações possam ter conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Cristo e, acima de tudo, ter a certeza da sua vida eterna pela fé em Cristo Jesus. Quarto, ser pacificador, levar a paz, ser promotor da paz. Eu gosto muito de dizer isso, é melhor ter paz do que ter razão. Seguir a paz com todos, Hebreus fala isso, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a paz deve reinar na família e passar de geração por geração. Mas como que eu vou ser pacificador? Jesus, ele fala algo interessante. Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Todo pacificador é feliz. E Cristo fala isso. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, o servo do Senhor, o filho de Deus, ele tem que ser o promotor da paz. E Provérbios 17:1, melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Aonde não há paz, há contendas, há brigas. Então, é melhor ter quase nada ou um bocado seco, pouca coisa, e ter paz, ter tranquilidade, do que a casa farta de carnes, mas cheias de intrigas, cheias de contendas, cheias de briga. Então, nós temos que ser pacificador. E na família, nós temos que promover a paz nas gerações e levar a paz para a sociedade. Em Romanos capítulo 14, verso 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Então, a família deve seguir o que leva à paz. A família deve seguir o que leva à edificação de uns para com os outros. Nós temos que abençoar vidas, nós temos que levar a paz às famílias que estão necessitadas de paz, de amor, de alegria, de longanimidade, de bondade, de domínio próprio, de mansidão, frutos do Espírito Santo. E a paz é um dos frutos do Espírito Santo. Então, os verdadeiros valores da família e das gerações é ser pacificador e assim levar a paz a todos que estão ao nosso redor. Ter o amor de Deus. Aí você vai falar para mim assim, mas você já falou do amor de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Queridos, nós precisamos ter o amor de Deus. Amar é prática. Amar é uma escolha. Você pode escolher amar ou não amar alguém. Mas quando nós temos o amor de Deus, nós não escolhemos, nós vivemos o amor. Então o texto vai dizer para nós, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. O que é o amor? Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. E se eu tenho Deus, eu tenho que ter amor. Se eu falo que eu amo a Deus, é porque eu tenho amor. Se eu falo que odeio o próximo, então eu não tenho amor e não amo a Deus. Porque como eu posso amar a Deus se eu odeio o meu próximo? Eu tenho que amar a Deus e amar o próximo. E isso é ter amor. E isso ter é a presença de Deus em nossa vida, porque Deus é amor.
E 1 João capítulo 4, verso 16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele. Então, nós temos que ter o amor em nós, ou seja, nós temos que ter Deus em nossa vida, temos que ter Deus em nossa casa, para que possamos levar a palavra de Deus na sociedade e viver o verdadeiro amor de Deus, amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Autenticidade, ser autêntico, ser sincero, ser puro. Nós não podemos ser de duas caras, falar uma coisa e fazer outra. Nós não podemos viver de aparência, nós temos que ser quem realmente nós somos, ser autêntico. Em Mateus capítulo 7, verso 3 diz: por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Então você vê, muitas das vezes nós queremos corrigir os outros e nós não olhamos para nós. Primeiro nós temos que olhar para dentro de nós, corrigir a nós, para depois tentar ajudar o próximo. Mas muitas das vezes nós queremos apontar o dedo para as pessoas e esquecemos de nós. Nós temos que ser autênticos. Ao invés de olhar o cisco no olho do teu irmão, olhe a trave, porque você não está enxergando quem realmente você é. E nós precisamos corrigir primeiramente a nós. Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Então nós não podemos ter duas palavras. Nós temos que ser autêntico, verdadeiro. É sim, é não. Porque o que eu quero inventar ou quero aumentar, isso não vem de Deus, é do diabo. E nós temos que ser autênticos. As pessoas querem ver a verdade em nós. O que é a verdade? Cristo Jesus. Se eu não tenho palavra, eu não sou de Cristo. E eu não estou testemunhando a respeito de Cristo. Então eu tenho que ser autêntico. Se eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Se eu não sou, vou viver minha vida. Larga a mão de enganar a si mesmo. Nós queremos enganar a Deus. Deus está vendo quem realmente nós somos. E isso é muito pesado. Escondemos de todos, mas não escondemos de Deus. Então, o valor que nós temos que ensinar na família e nas gerações é autenticidade. A pessoa é aquilo que ela é e não viver de aparências. E o último, valores que nós vamos ensinar: solidariedade, altruísmo, empatia e utilidade. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando semi-morto. Casualmente descia um sacerdote é um pastor, um líder religioso, por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita que cuidava do templo, dos louvores, descia por aquele lugar e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe de perto e vendo-o, compadeceu-se dele e chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicou-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede de igual modo. Queridos, esta parábola do bom samaritano mostra para nós a realidade da nossa atualidade.
nós temos a capacidade de fazer, de ser solidários, de ser altruístas, de ser empáticos, de ter compaixão, de ter misericórdia, de sermos úteis, e muitas das vezes nós fechamos os olhos para as injustiças. Esse texto nos mostra que era a obrigação tanto do sacerdote como do levita ajudar aquele pobre homem, mas eles preferiram não usar de misericórdia nem de compaixão e nem ter empatia. Passou de largo e foi embora. Porém, o samaritano passou ali e acudiu aquele homem. Nós temos que ser igual a esse samaritano e proceder de igual modo. Abrir os olhos para todos aqueles que estão necessitados. E é triste dizer isso, mas é uma realidade. O que menos tem são os que mais ajudam. Mas nós podemos modificar isso, ensinar os valores na família e nas gerações, para mostrar que nós temos que ter misericórdia, compaixão, empatia, ajudar uns aos outros, ser suporte para os necessitados. E assim nós vamos ter os valores na família e passando de geração para a geração. Então o que nós aprendemos hoje? Os verdadeiros valores da família e das gerações. O principal mandamento, o amor, ser uma nova criatura, crer em Cristo Jesus e nascer de novo, ter valores eternos, ser pacificador, ter Deus na nossa vida, ter o amor de Deus, ser autêntico e ser solidário, altruísta, misericordioso e ser útil na sociedade. Que possamos aplicar esses valores dia após dia. E aplicando esses valores, nós vamos conseguir resolver os conflitos de gerações, é o que nós vamos ver amanhã. Vamos orar, queridos? Senhor, que nós possamos ter esses valores que vêm do teu coração para o nosso coração. Que possamos viver, ó Pai, dia após dia, ensinando na família, aprendendo na igreja, trazendo para casa e levando para a sociedade valores eternos, valores que vão transformar e restaurar vidas, relacionamentos conjugais e relacionamento entre pais e filhos e relacionamento entre irmãos. Que isso seja valores que possam ser aplicados e vividos dia a dia em nosso lar e na sociedade. Afasta de nós, ó Pai, tudo que é ao contrário disso. Afasta, Senhor Deus, da nossa família, tudo aquilo que destrói o nosso lar, para que possamos viver para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, físicos, espirituais e psicológicos, ó Pai. Restaura, Senhor Deus, a família, abençoa em todos os momentos. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.